Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmos, capítulo de número 35, versículo de número 27 e 28 diz assim: Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Irmãos, aqui Davi está fazendo uma oração. E nessa oração que Davi faz, ele está mostrando ao Senhor que ele precisa da justiça do Senhor. Ele precisa da proteção do Senhor, assim como nós precisamos. Davi ele está sendo perseguido, Davi ele está sendo caluniado, Davi ele está sendo cada dia mais, cada vez mais perseguido por aqueles que não gostam nem um pouco dele. E ele agora está passando um momento em que ele não está mais suportando isso. E ele resolve se queixar com o Senhor. Ele começa a dizer: Senhor, faz justiça. Faz justiça ao teu servo, porque estão me perseguindo. Pleiteia contra aqueles que pleteiam contra mim. Davi ele está orando e na sua oração ele deixa claro o quanto ele está necessitado do Senhor. Ele começa a orar ao Senhor e ele deixa claro: o Senhor batalha contra aqueles que batalham contra mim. Olha só a oração de Davi, a oração pedindo justiça ao Senhor, a oração pedindo a providência do Senhor. O Senhor muitas vezes vai nos deixar passar oportunidades, ou melhor dizendo, problemas, para que através desses problemas se tornem oportunidades para buscarmos a presença de Deus. Nós temos que fazer com que todos os problemas que vêm à nossa vida, contra a nossa vida, sejam motivos para buscar a presença de Deus, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Porque tem muitas pessoas que ao invés de buscar o Senhor em meio aos problemas, fica reclamando: Senhor, está acontecendo isso, Senhor, está acontecendo aquilo, Senhor, isso, aquilo, ao invés de dizer: Senhor, providencia a minha vitória. Senhor, esteja comigo. Aí fica murmurando: porque minha vida só acontece coisas erradas, ao invés de dizer ao Senhor: Senhor, está acontecendo isso e aquilo, providencia na minha vida. Aí fica dizendo: olha, minha vida só dá errado, minha vida não presta, minha vida isso, minha vida aquilo, ao invés de estar orando ao Senhor, ao invés de estar mostrando ao Senhor o que está passando e começar a pedir a Deus para que Deus venha providenciar em sua vida. Tem muitas pessoas que, ao invés de orar ao Senhor e confiar no Senhor, fica se queixando tanto, fica se lamentando tanto, fica reclamando tanto, que não deixa muitas vezes o Senhor agir. Aí a pessoa mesma fica ampliando o problema. Tem problemas que era para assumir em um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Aí começa a durar mais de uma semana, começa a durar mais de um mês. Por quê? Porque a pessoa faz isso acontecer. A partir do momento em que uma pessoa não confia no Senhor, a pessoa está ampliando, ou seja, está dando longanimidade ao problema. Tem coisas que eram tão simples ser resolvidas, às vezes através de uma fala, através de uma oração, através de uma palavra, através de uma ação, através de uma atitude. Aí as pessoas, pelo orgulho, pela falta de fé, pela falta de confiança no Senhor, acabam fazendo coisas que não deveriam, falando coisas que não deveria, fazendo e falando coisas que não deveria. Aí acontece o quê? O problema cada vez aumenta. Porque tem muita gente que, ao invés de ficar calada quando então alguém fala alguma coisa agressiva, alguma coisa dura, suportar aquilo calado e depois ir se lamentar ao Senhor para que o Senhor venha dar força, aí pega e revida. Aí quando revida, o problema se torna maior. Então aí está o erro de muitas pessoas: revidar o problema. Tem problema que só se vence através da oração. Tem problema que só se vence através mesmo do silêncio. Tem problema que só se vence a partir do momento em que a pessoa tem a sabedoria de lidar com ele. Os problemas são vencidos por meio da sabedoria. Os problemas são vencidos por meio da fé.
Os problemas são vencidos por meio da oração. Aí tem muitas pessoas que não entendem isso. Sabem então que o inimigo que está atacando, o inimigo que está usando, aí vai revidar. E quando revida, o problema só é maior. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não conhecem a Deus. Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, e por não conhecer a Deus, Satanás começa a usar, o diabo começa a usar para provocar. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e revida. Aí quando revida, só torna o problema cada vez maior. Só que quando a pessoa está na justiça, a pessoa faz como Davi está fazendo aqui no Salmo 35. O que Davi está fazendo? Senhor, batalha contra aqueles que batalham contra mim. Senhor, faz justiça ao teu servo. Me vê se eu estou em justiça e faz justiça por mim. Então eu falarei da tua justiça. Olha só o que Davi está dizendo. Senhor, a partir do momento em que o Senhor vê que eu estou certo nessa história, a partir do momento em que o Senhor vê que por injusta causa estão me perseguindo, porque eu estou justo diante do Senhor, eu falarei da tua justiça. Porque no momento em que o Senhor providenciar minha vitória, no momento em que o Senhor providenciar todas as coisas que eu preciso, então eu vou dar o meu testemunho. Eu vou dar o meu testemunho a partir do momento em que o Senhor operar sobre a minha vida. Então o que sucede? Esse problema que Davi está passando, Davi está orando. Davi está buscando ao Senhor. Tem muitas pessoas que ao invés de buscar o Senhor, tentam resolver os problemas com suas próprias mãos. E por tentar resolver os problemas com suas próprias mãos, acontece o quê? O problema fica cada vez maior. É como alguém que tem raiva, e quando tem raiva desconta em outra pessoa, e aquela pessoa também vai descontar e vai ficar uma bola de neve descendo de uma montanha, descendo de um monte de neve. Aí o que acontece? A bola de neve vai rolar e vai ficar cada vez maior o problema. Aí está a questão. Provérbios, capítulo de número 17, diz: a resposta branda acalma o furor, todavia a resposta dura suscita a ira. Tem muitas pessoas que ao invés de responderem com doçura, começam a responderem com ignorância. Por responder com ignorância, a ira só acaba aumentando. Toda pessoa que começa a responder com ignorância, o problema só se torna cada vez maior. Provérbios, capítulo de número 15. Desculpe, eu tinha falado Provérbios 17, mas é Provérbios, capítulo de número 15. A resposta branda acalma o furor, todavia a resposta dura suscita a ira. E o Provérbios 17 diz: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavenças. Olha só como uma palavra chama a outra. Olha só a ligação que a palavra de Deus tem. Enquanto no Provérbios 15 está ensinando que a palavra mansa, ela acalma toda guerra, no Provérbios 17 está ensinando: é melhor ter um pouquinho de pão todos os dias na sua casa, do que sua casa está cheia de comida, mas está cheia de briga. Olha só a ligação que Deus faz acontecer na palavra dele para que nós venhamos aprender a mesma. Olha só isso. É melhor ter um pão em sua casa, onde você vai saciar a sua fome, do que ter a casa cheia de comidas, você ter o que quiser, mas a casa está cheia de briga. É melhor ter na sua casa pouco, mas ter descanso, paz, alegria, conforto, temperança, fé, amor, união, do que ter a casa cheia de coisas, cheia de comida, estar em fartança. Ter automóveis, ter uma mansão, ter uma mesa bonita, ter móveis bonitos, ter anéis de ouros, ter brincos de ouros, ter um guarda-roupa lindo, grande, uma cama maravilhosa, uma cama grande, mas a casa cheia de briga, a casa cheia de intriga, a casa cheia de coisas erradas. Então é melhor ter pouco, mas a presença de Deus junto, do que ter muito e a presença de Deus fora. É melhor a resposta branda, porque a resposta branda vai acalmar qualquer guerra. A resposta doce vai ser capaz de exterminar uma guerra. Toda pessoa que tem paz vai trazer paz ao ambiente. Toda pessoa que tem alegria vai trazer alegria ao ambiente. Relemevá-se cai manduricala da bassúria. Toda pessoa que tem a presença do Espírito Santo vai trazer a presença do Espírito Santo ao ambiente. Mas quem tem a presença maligna também vai trazer a presença maligna. Quem tem ódio no coração vai trazer ódio onde chega. Mas é por isso que nós devemos
devemos buscar a presença de Deus para vencer todos os males. É por isso que nós temos que ser exemplos, para que nós também não venhamos ser pego naquilo que nós pregamos. Como assim? Se eu abro a minha boca para dizer tenha paz, eu em primeiro lugar tenho que ter paz. Se eu abro a minha boca para dizer ame, eu também tenho que amar. Se eu abro a minha boca para dizer olha, se alegre, eu também tenho que estar alegre. Por quê? Porque eu tenho que falar a palavra, mas eu também tenho que vivê-la. É melhor você viver a palavra do que você falar e não viver. É necessário termos essa compreensão. Davi aqui ele está pedindo por justiça, mas o mesmo Davi que está pedindo por justiça é o mesmo Davi que está dizendo: Senhor, olha para mim, vê se eu estou justo. Então quando o Senhor vê que Davi está justo, ele vai fazer o que? Vai ajudar Davi. Aí tem pessoas, olha isso, tem pessoas que pegam e querem que Deus haja com justiça, a pessoa estando vivendo uma vida errada. A pessoa toda errada na história, na situação, é que quer pedir justiça a Deus. Aí tem a justiça da parte de Deus? Não tem. Por quê? Porque tá errado, tá errada. Aí quando então se consertar, aí o Senhor começa a agir com justiça. Deus só vai agir na vida de muitas pessoas com justiça a partir do momento em que essas pessoas estiverem justas diante do Senhor. Aí o Senhor vai agir com justiça. O Davi está fazendo essa oração, mas aqui ele está em justiça perante o Senhor. Davi aqui ele está justo perante o Senhor. Por quê? Porque ele faz o bem e é retribuído com o mal. Ele dá o seu melhor e é retribuído com o pior. Ele faz a alegria, a paz chegar no ambiente e as pessoas retribuem a ele com guerra, com tristeza. Aí está a diferença. Tem pessoas que só traz o bem onde chegam, mas só recebe o mal. Aí o que acontece? Vai ter que se confortar com o Senhor. Muitas vezes é difícil. Mas é necessário. Não deixe a tristeza te afastar do Senhor, que isso seja um motivo para que te afaste do Senhor. Mas se você está triste, busque a Deus, porque Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Se aconteceu injustiças em sua vida, você busque ao Senhor, porque o próprio Jesus disse: aqueles que têm sede e fome de justiça serão fartos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí muitos são humilhados, aí começa a dizer: eu estou passando por tanta humilhação. Aí vai até Jesus e Jesus diz: bem-aventurados sois vós que sois humilhados por causa da minha palavra. Bem-aventurado, que é isso? É mais que feliz. Por quê? Porque de vocês são o reino dos céus. Tem pessoa que é perseguido porque tem muita paz. Tem pessoa que é perseguido porque é muito alegre. Tem pessoas que são perseguidas por quê? Porque traz a fé, a confiança onde chega. Tem pessoas que é perseguidas por fazer o bem. Então nós temos que aprender com isso. Jesus era perfeito, Jesus é perfeito, e ele foi perseguido por causa disso. E até nos dias presentes, nos dias atuais, Jesus é perseguido. Como? As pessoas rejeitando o evangelho de Cristo. Quando as pessoas rejeitam o evangelho de Cristo, então se torna contra Cristo. E quem é contra Cristo, quem é contra Jesus, é inimigo de Jesus e está perseguindo então aos seus seguidores. Então nós temos que entender o que foi falado. Se nós queremos que o Senhor haja com justiça em nossa vida, também devemos estar justos perante o Senhor. Ore junto comigo. Pai, que eu esteja justo perante o Senhor e que o Senhor seja a minha força. Que o Senhor não venha me abandonar, mas que o Senhor venha sempre estar comigo para que o teu nome seja sempre glorificado. Perdoa os meus pecados. Se estou errado, mostra-me onde errei e eu irei me arrepender. Mas se eu estou certo, usa de justiça para comigo, Senhor. Ouve as minhas orações e glorifica o teu santo nome sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.